O vídeo documentário das APAs Corumbataí e Piracicaba surgiu a partir da investigação da elaboração colaborativa do Programa de Educação Ambiental dessa unidade de conservação. Então, a partir desses estudos, dessas pesquisas que fizemos na região, surgiu a ideia de fazer um vídeo documentário para mostrar melhor a região, né, as APAs Corumbataí e Piracicaba, e abordar um pouco melhor sobre essa região, sobre a educação ambiental, sobre seu histórico, sobre sua importância, seus atributos, né, dessa região tão rica. Então, a partir dessa ideia do vídeo documentário, nós conversamos com o Conselho Gestor Consultivo da Unidade de Conservação, apresentando a ideia, e prontamente os conselheiros abraçaram a ideia, né, gostaram bastante da ideia, e a partir de então, com base em questionários, aplicando questionários, conversando com as pessoas do conselho, com a própria gestão da unidade, a gente conseguiu ir delineando mais ou menos o que a gente ia fazer, mas ficou um processo muito aberto, justamente porque ele foi muito colaborativo, né? Então a gente falou com cada pessoa, né, cada conselheiro, para convidá-los a participar do vídeo, a gravar, né, um depoimento para falar um pouquinho no vídeo documentário, para mostrar seu trabalho, contar alguma história, né, contar a sua participação no conselho gestor, por exemplo. Então, a partir disso, eu e a equipe gestora, né, a Simone e a Lara, nós fomos viajando de cidade em cidade para fazer as gravações do vídeo documentário. Então, cada participante ficou muito livre para abordar o assunto da maneira que gostaria, colocar no vídeo o que gostaria de falar, né, de uma maneira bem aberta e bem espontânea. Então, o objetivo principal do vídeo documentário é mostrar a unidade de conservação, seus atributos, né, e sensibilizar as pessoas que moram na região das APAs Corumbataí e Piracicaba e despertá-las para a conservação dessa área tão importante. A Fundação Florestal ela tem um papel extremamente importante aqui no nosso estado. Ela faz a gestão das nossas unidades de conservação e demais áreas protegidas, como as estações experimentais que têm a principal atividade de produção florestal. A gente faz a gestão das unidades de conservação de uso sustentável, como essa, na APA Corumbataí, e de proteção integral. Nosso principal papel nas unidades de conservação de uso sustentável é ordenar a ocupação territorial, trabalhar com essa questão de uso e ocupação do solo, voltada à conservação dos atributos naturais, culturais, históricos que existem aqui na região, visando o desenvolvimento sustentável. A gente desenvolve uma série de atividades aqui nessas APAs, né, nessas unidades de conservação, interação socioambiental, atividades de proteção, monitoramento ambiental, prevenção e combate aos incêndios florestais, que é um problema que nos assola principalmente aqui no interior, né? Então a gente tem um trabalho muito forte voltado à interação com essa população que reside nesses territórios, né? Então o papel do gestor dessas áreas é fazer toda essa articulação territorial, fazer essas conversas com os municípios, despertar nas pessoas aquele sentimento de pertencimento local e de conservação dessa grande biodiversidade que a gente tem aqui nesse território. As APAs são uma categoria de unidade de conservação que, embora apresentem atributos importantes para aquela região, elas conciliam a preservação ambiental com o desenvolvimento sustentável. Bom, falando um pouquinho sobre a questão da proteção da APA em si, ela prevê, né, dentro de um território delimitado, toda a proteção de atributos bióticos, naturais, como a gente está vendo essa linda cachoeira, mas também culturais, humanos que estão dentro desse território. E é importante a gente destacar isso, né? Essa questão cultural, humana, que faz a APA. Várias pessoas dão depoimentos e esses são agentes, né, que delimitam e constroem o dia a dia da APA junto com a gestão, que tentam promover a sustentabilidade, a preservação e o desenvolvimento do território, resguardando todos esses aspectos. Falando um pouquinho sobre a gestão, a gente tem alguns programas, alguns de ações mais emergenciais, outros que a gente tenta desenvolver, que levam em uma duração de um período maior.
E atualmente a gente está com algumas atividades voltadas para a educação ambiental, tentando difundir no território o que é uma APA. Porque muitas das vezes a gente vem nesse lugar lindo, a gente conhece a cultura, né, de determinado município, região, mas a gente sequer sabe o que é uma APA. Então a educação ambiental, aliada à gestão, aliada a esses agentes que a gente conhece, que são nossos apoiadores, que ajudam muito a gente tenta desenvolver atividades de educação ambiental para falar para a população, né, o que é uma APA, o que a APA protege. A gente tem algumas atividades, nosso projeto agora no momento é o Espaço APA, então a gente está criando espaços nos municípios para promover a difusão, né, desse lindo território, desses lindos atributos que a gente tem aqui. O SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele categorizou as áreas de preservação. Então a gente tem diversas categorias dentro do SNUC. Existem áreas que são de preservação integral e tem as áreas que podem ser utilizadas como são as APAs. Então elas são unidades que, embora elas preservem o meio ambiente, naquele território pode ter atividades, desde que essas atividades elas sejam de uso sustentável. Tá? O perímetro Corumbataí ele fica localizado nas chamadas Cuestas Paulistas, que nada mais é do que um território onde apresenta um relevo muito interessante, né? Ele é composto de montes, né, que tem uma declividade assimétrica, ou seja, suave de um lado e abrupto de outro, né? E isso formam as cuestas. Tá? O perímetro Corumbataí é um território de aproximadamente 280 mil hectares, trata-se de um território bem extenso, que abriga territórios de 15 municípios, além da Serra do Itaqueri, parte da Serra do Itaqueri, parte da Serra de São Pedro, localizados dentro do perímetro Corumbataí. Tá? Aqui na região nós temos também os morros testemunhos, né? Na verdade, são morros que são evidências vivas do processo lento de erosão dessas cuestas. Mas, além desse incrível patrimônio geológico, que são as cuestas, que é esse relevo super interessante, nós temos aqui também uma rica fauna, uma rica flora, um patrimônio histórico e cultural muito variado também, que é o que a gestão desse território procura preservar. A APA foi criada em 1983 e posteriormente regulamentada em 1987. Essa região aqui, ela tem uma gestão própria, né, que é a gestão do perímetro Corumbataí, e essa gestão ela é feita em conjunto com um conselho. Existe um conselho formado pela sociedade civil e órgãos públicos e participa dessa gestão da APA. O nosso papel aqui, então, é assegurar essa diversidade biológica, essa diversidade cultural, enfim, né? Tudo que a APA possui, fazendo essa ponte entre o desenvolvimento sustentável, já que a APA é um território onde quase todos os tipos de atividades são permitidos, desde que utilizem um sistema ambientalmente correto e sustentável. A APA é uma categoria de unidade de conservação, né, de uso sustentável, e ela tem uma particularidade muito interessante, ela é bem diferente das outras unidades, né, por conta de grande parte das áreas, né, como a gente pode ver aqui, são áreas particulares, né, com diversos tipos de uso, né, e isso possibilita a gente trabalhar, né, estratégias de fomento ao desenvolvimento dessas regiões, né, de integração entre os agentes sociais, né, como os municípios, comitês das bacias, outros órgãos e entidades, né? Bom, nós estamos aqui no território da APA Corumbataí, dentro do município de Charqueada. É um pequeno trecho aqui da região da Serra, como vocês podem ver aqui nas imagens, né? Nós estamos já aqui no alto da serra, aqui mais ou menos uns 900, 950 metros de altitude, dá um desnível aí de uns 300, 400 metros para a área de baixo da cidade, né? Então aqui, pela paisagem, é possível observar o uso diverso que a APA proporciona dentro dos municípios, né? Aqui nós temos áreas de mata nativa conservada, floresta plantada de eucalipto, o uso turístico, que essa estrada faz parte de um roteiro turístico da Serra do Itaqueri. Nós temos mineração de areia. Aqui pela imagem você vai também visualizar uma cooperativa de reciclagem
Aqui era também a área do antigo aterro sanitário do município. Criação de gado, né? Tem cana, milho, suinocultura, avicultura, você vê ali uma granja. Enfim, usos diversos da APA, né? Mas aqui nós estamos esse trecho aqui mesmo, aqui embaixo, tem a nascente do Rio Calegaro, que é um afluente do Rio Corumbataí. Bem ali é um divisor de águas, né? Esse trecho aqui é a bacia do Rio Corumbataí, aquele trecho ali já é a bacia do Rio Piracicaba. Então dá para ter bem claro aqui, né, essa divisão das águas aqui e a importância da cuesta para a conservação de água. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui no Morro do Fogão. Como vocês podem ver, uma área intensamente frequentada, com um turismo muito forte, especialmente aos finais de semana, tá? Aqui nós estamos a aproximadamente 1.040 metros de altitude. É um dos locais mais altos aqui, né, da APA, das Cuestas, perímetro Corumbataí. E o grande lance, o ponto mais especial, né, de toda essa paisagem é justamente, como vocês podem ver, né, a gente conseguir ver as cuestas, né, como essa grande muralha que separa, né, no horizonte a depressão periférica do Planalto Paulista. E não somente essa grande divisão geográfica, como também a separação entre dois grandes domínios fitogeográficos, a Mata Atlântica e o Cerrado. Pessoal, hoje nós estamos aqui então no Cruzeiro do Facão, tá? Esse afloramento aqui rochoso de arenito, próximo ao Morro do Fogão, inserido na APA das Cuestas, perímetro Corumbataí. A paisagem, né, todo o entorno aqui da cuesta, ele é marcado pelas ocupações, né, o uso do solo, em primeiro lugar, pelas pastagens, né, pela pecuária extensiva, por agricultura também, no caso cana-de-açúcar principalmente, e também por áreas de silvicultura, né, caracterizadas pelo cultivo do eucalipto. Além dos usos dados, né, antrópicos aqui à paisagem na região, nós temos também hoje as fitofisionomias remanescentes, né, caracterizadas também principalmente, né, nas áreas de sopé, né, das escarpas, enfim, nas bases das cuestas, principalmente as áreas de floresta estacional, tá? A floresta estacional semidecidual, nas áreas de planalto, né, para dentro das cuestas, pela vegetação de cerrado, né, compostas aí pelas suas várias fitofisionomias, né, desde campos, savanas até florestas, e especificamente onde nós estamos, né, nessas áreas de afloramento rochoso, nós temos a vegetação sobre afloramentos rochosos, que é bem característica. Infelizmente, aqui no Cruzeiro do Facão, atualmente, a vegetação se encontra bastante degradada, mas nós ainda temos algumas plantas, né, algumas espécies, alguns táxons bastante característicos, que aqui no caso eu posso apontar principalmente a Barbacenia tomentosa, que ocorre sobre ou, né, em fendas sobre as rochas, e a Aspidosperma riedelli, que é uma espécie, né, uma arvoreta que se encontra atualmente em extinção aqui no estado de São Paulo. Nós estamos aqui na região de Analândia e vemos ao fundo aqui duas feições geomorfológicas conhecidas como o Morro do Camelo e o Morro do Cuscuzeiro. O relevo ele sempre reflete o substrato geológico. E aqui na nossa região nós temos uma verdadeira bacia escola da área de rochas sedimentares e parte magmáticas, com registros da história geológica do planeta, desde as épocas glaciais, quando toda essa região era coberta por geleiras, passando por situações marinhas, costeiras, depois desertos e finalmente cobertura por lavas da época da separação do Brasil e da África. Então é um privilégio geológico para todos nós aqui. Especificamente nessa área nós temos o afloramento das rochas que são do aquífero Guarani, é a área de recarga desse aquífero de extrema importância para o Brasil e para o mundo no que diz respeito às reservas de água doce no planeta. Então aqui na região de Analândia, do Morro do Cuscuzeiro, ocorrem essas rochas, esses arenitos aqui que eu estou pisando sobre elas e aparece ao fundo. E esses arenitos da formação Botucatu, da era mesozoica, eles são rochas que foram formadas no ambiente desértico. E eles constituíram
um dos maiores desertos que existiu no nosso planeta, na vida do nosso planeta. Então, era uma região muito árida, muito desértica. E veja que essas rochas, esses arenitos, eles contêm vazios entre os grãos de areia, e esses vazios hoje acumulam água, ou seja, eles constituem a rocha que se forma o aquífero Guarani, que se constitui um dos maiores aquíferos que nós temos, de água subterrânea, que nós temos no nosso planeta. Então, é uma comparação muito interessante de como as características geológicas e as características atuais se integram. Então, atualmente, nós participamos no Conselho da APA, representando uma associação da região turística Serra do Itaqueri. Na APA, nós temos, então, os 15 municípios, a região turística também se sobrepõe, tem 14 municípios, e nesse território da Bacia do Corumbataí, de 9 municípios, 7 fazem parte dessa APA. Então, é muito oportuno nós estarmos aqui neste momento, fazendo essa vivência aqui de algo tão importante que realmente nós pretendemos que essa APA, que ela possa realmente desempenhar o seu papel de proteção. Então, essa região, ela tem uma grande importância para os estudos da Unesp que ocorrem em diferentes áreas, né, pesquisando as rochas, os aquíferos, aqui na região de Analândia e na região da Bacia do Corumbataí. Então, nós, como geólogo, como desenvolvendo pesquisas na região, tenho participado do Conselho da APA como representante da Unesp, do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp, no Conselho da APA, e temos procurado trabalhar em diferentes áreas, né? Então, também, complementarmente, eu participo do projeto do PCJ, que é o Nascentes da Analândia, e incentiva e está desenvolvendo projetos de reflorestamento nas áreas de cabeceira, em algumas bacias da cabeceira do Rio Corumbataí, que compõe um importante reservatório, né, para reter a água, perder a água no solo, e que a água infiltre nas rochas e abasteça as nascentes dos afluentes do Rio Corumbataí. O Parque Ecológico Henrique Barbeta, ele é um parque municipal e foi um parque criado. Na década de 90, entre 97 e 2002, ele foi construído pelo então prefeito municipal. Essa área, ela era uma área de pastagem. Foi uma doação para o município e o prefeito teve essa feliz ideia de criar-se então um parque ecológico. Por que o nosso parque ele é tão importante? Porque aqui nós recebemos, além de turistas que podem vir como lazer, para fazer um piquenique, aos finais de semana, nós também recebemos estudantes municipais, tanto das escolas estaduais quanto das escolas municipais, para estudar sobre os nossos corpos hídricos, sobre geologia e sobre o meio ambiente. O rio do qual nós estamos agora, que é o Ribeirão dos Sinos, ele é um afluente do rio Passa Cinco, que é o nosso principal rio do município, e também ele faz parte da APA Tejupá, Botucatu, Corumbataí. Então nós temos muito carinho por esse local e a gente preserva muito ele para que tanto possa ser utilizado para lazer quanto para estudo. O nosso Morro Testemunho, a nossa cuesta, que é conhecido geologicamente, né, um Morro Testemunho por a questão geológica de milhares e milhares de anos, para nós aqui no município é conhecido como a cabeça do índio. Por quê? Porque a gente consegue ver a imagem exata da face de um índio. E por que também que essa cuesta ela é tão importante para nós? Porque aqui é a recarga do nosso aquífero Guarani. Então tem importância geológica, na questão hídrica também, e turística, porque é muito visitado pelas pessoas que passam por aqui e param para poder avistar
essa é a imagem do índio. Porém, infelizmente, com o passar dos anos, está acontecendo uma monocultura lá em cima da cuesta, principalmente com cana-de-açúcar e agora a plantação de eucalipto, algo que infelizmente a gente não gostaria, né, que isso acontecesse, mas que acontece por conta do capitalismo. Na questão da prefeitura, das atividades turísticas, a gente está tentando trazer outras maneiras de exploração para que isso não continue acontecendo e que a gente possa ter outros recursos mais sustentáveis ambientalmente e economicamente. Eu convidar vocês aqui para chegar mais perto, tá? Por que a gente escolheu esse local aqui? Porque a gente consegue ter uma visão lúdica de como é que funciona, né, um sistema produtivo, tá? Alguns problemas aí, alguns cuidados que a gente tem que ter com a questão da agropecuária. A gente sempre defende na Secretaria da Agricultura a preservação ambiental, ela começa, tá, nas boas práticas agropecuárias. O que isso quer dizer? É que o produtor ele precisa fazer a coisa certa, no lugar certo e da forma certa, tá? E esse é o papel nosso da extensão rural, tentar levar essas informações, tá, aos produtores, de forma com que todo o processo produtivo traga o mínimo de impacto ambiental possível dentro da propriedade. E isso acaba refletindo não só na questão ambiental, mas todos os fatores intrínsecos a eles, principalmente conservação de água, tá, e conservação de solo. Então, gente, esse ponto aqui ele é bastante interessante, que a gente consegue ver a importância, né, da questão da conservação da cuesta, tá? Da importância, né, de você manter vegetado, não só do ponto de vista de conservação de solo, mas também do ponto de vista de biodiversidade, né? Você também consegue verificar aqui a presença, né, de mata ciliar aqui, vê que nas baixadas ali provavelmente deve ter um ribeirão ou um córrego d'água, tá? A importância, né, de manter essa vegetação aqui. O que a gente destaca aqui nessa região é a questão de conservação de solo. Por exemplo, nesse momento aqui nós estamos em abril, vai começar uma chuva, né? E você verifica o quê? Que o maior processo erosivo ele ocorre geralmente do impacto da gota d'água de chuva no solo, né? E se você tem, por exemplo, nesse caso aqui, você tem um solo descoberto, a chance de você ter problemas de erosão é bastante grande. Qual que é a importância da gente ter esses órgãos ambientais, os órgãos de extensão rural, né, em cada município, né? Primeiro, para você fazer a questão de levar essas informações ao produtor rural, tá? Saber levar as informações para o produtor rural, né? Então, assim, cada produtor rural ele tem uma formação, ele tem uma realidade, né, da propriedade dele. Então, assim, são pessoas distintas, né, que têm que ser todas tratadas de forma personalizada, verificar qual que é a angústia, né, do produtor rural, qual que é a situação dele, que está no processo produtivo, tá? Entender as angústias, as necessidades desse produtor rural, tá? Principalmente os menores, os mais necessitados aí, os pequenos agricultores, né? A gente precisa sempre levar políticas públicas, levar oportunidades, né? Para que ele possa melhorar sua produção, tá? E junto com a melhoria da produção, a preservação ambiental, tá? Isso aí é importante. É importante o órgão de extensão rural, porque somente o órgão de extensão rural sabe chegar no produtor rural de uma forma orientativa, tá? De uma forma amiga e não de uma forma impositiva, tá? Eu gostaria de falar sobre a APA, né? No sentido saudosista, né? Porque eu, graças a Deus, eu já participo lá da APA faz bem vamos falar assim, desde 2010 no mínimo, né? Então o que me resta dizer são coisas saudosistas, né? No início, lá para os anos de 2010, o Luiz Sertori apareceu em Rio Claro falando a palavra APA, que sinceramente para nós naquela época era um palavrão. Nunca tinha ouvido falar essa questão de APA. E apareceu assim de repente com o Luiz Sertori falando. Aí
começamos a participar, montar o conselho, e de lá para cá tem toda essa história. A gente tem o conselho gestor, né, do qual eu faço parte, e um conselho bastante representativo, né, uma grande diversidade de entidades que participam e somam esforços, constroem políticas públicas, né, e integram diferentes ações desse conselho e das câmaras técnicas. Já surgiram diversos trabalhos bacanas, projetos que foram fomentados por entidades que compõem o conselho dentro desses espaços, né, pensando na parte principalmente, né, se a gente pode observar, aqui fica bem claro, a gente tem uma grande proporção de áreas rurais, né, que é onde está concentrado o atributo protegido, né, o principal atributo protegido, que são as cuestas, né. Então, são muito importantes trabalhos, principalmente focando nessa parte de extensão rural, e as APAs interagem de forma intensa com os comitês das bacias, né, da região, do PCJ, principalmente, contribuindo com políticas para desenvolvimento e apoio ao produtor rural, né, à área rural, conservação dos recursos hídricos. Então, essas ações são bastante importantes e a APA acaba contribuindo bastante para esse desenvolvimento. Esse conselho gestor é um conselho bastante importante e forte, né, por conta da diversidade de agentes sociais que representam, que ocupam, né, esse conselho. Então, a gente tem diversas entidades, tanto da sociedade civil quanto do poder público, e vira um espaço tanto de integração, de interação para a construção de ações, políticas públicas, como também para gerar discussões e chegar a consensos, né, sobre diferentes assuntos e temas pertinentes, né, do uso, ocupação desse território. A ideia do Espaço APA nasceu na Câmara Técnica de Educação Ambiental. Então, a ideia do município de São Pedro, que a gente buscou a APA, né, foi falar a respeito de um parque municipal que a gente queria agregar valor público, né? Então, em São Pedro a gente tem o Parque Marcelo Golinelli, que recebe muitos turistas, né, os moradores de São Pedro, só que eles ficam muito de passagem, né, para contemplar a vista, que realmente é maravilhosa, fica até o convite. Mas como trazer os turistas e os munícipes para dentro do parque, né? Como agregar esse valor, como fazer eles ficarem. Então, a gente pensou, né? Ano passado a gente fez a inauguração do Centro de Educação Ambiental em São Pedro, a gente falou assim, e se a gente levasse um espaço de educação ambiental também para dentro desse parque, no Alto da Serra? Então, essa ideia casou com o plano de educação ambiental da APA, né? Que é realmente criar esses espaços de valorização da APA para dentro do município, né, trazer esse conhecimento para os munícipes, né? Vocês moram num espaço que não é simplesmente essa cidade, né? É uma área de proteção ambiental e o que ela proporciona, né? Quais são as nossas obrigações. Então, falar um pouco sobre a geologia, a biodiversidade que a gente tem dentro do município. Então, a nossa proposta, né, inicial, que a gente ainda está em discussão, é criar dentro desse espaço, desse parque, uma área de educação ambiental voltada para a APA, falando sobre recarga de aquífero, sobre sobre o ecótono entre Mata Atlântica e Cerrado. Então, essa ideia foi nascendo e está criando forma, né? Então, a gente contou com a Simone, com a Lara, a Natália, né? Nos dando todo esse suporte e nos ajudando com essas ideias. Então, a ideia é que os municípios, né, encontrem dentro dos seus espaços locais para falar sobre a APA. Pode ser uma praça, pode ser um parque, pode ser um mural, mas para levar essa informação e não deixar morrer esse conceito tão importante que é a APA. São Pedro está de portas abertas para todos que tiverem interesse em conhecer e contribuir com ideias. Nesses anos todos de trabalho junto com o Conselho Gestor, a gente teve a oportunidade de desenvolver vários projetos, né? E a importância desses projetos em trazer essas crianças, esses adolescentes, para entender um pouco mais da fragilidade, da importância desse território e entender também, né, o papel deles, né, nessa localidade, né? E que como tudo isso está integrado, como tudo isso faz parte de um só. Bem, a gente está aqui no alto da Pedra Branca, aqui em Mineiros, né? Ao fundo ali a gente tem o Tietê. Aqui é toda um morro testemunho, né? Que a gente dá o nome dessa Pedra Branca aqui de Mineiros. Tem algumas atividades que já acontecem aqui, né? As pessoas utilizam passam por aqui
para algumas atividades, tem escalada, tem pessoal da moto, tem um ponto de observação ali, né? Mais à frente tem um ponto de observação, onde é possível também ver boa parte dessa rocha, né? Que a gente chama Mirante da Pedra Branca, então ele fica logo aqui à frente também. É muito interessante essa formação, né? Ainda tem alguns estudos que é necessário fazer aqui, mas aqui tem uma formação pelo mapa geológico do estado de São Paulo, é uma formação Itaqueri, né? Depois Serra Geral, mais ao fundo aqui, e o Rio Tietê, que está aqui, né? Aqui tem uma enorme potencialidade, tanto para preservação, existe muita fauna avistada já aqui, né? Necessitando ainda de fazer alguns estudos para saber o que tipo de ocorrência tem de fauna aqui, como também a parte geológica, para entender o grande potencial que existe na área. Mas a beleza e a formação e a conservação desse lugar, ela já mostra o grande potencial que ela tem tanto para o turismo quanto para a sustentabilidade, sendo um grande fator aí de desenvolvimento para a APA como um todo, né? Porque acaba envolvendo toda a região que está em volta aqui. Estamos aqui hoje chama-se Morro da Pedra Branca, ou Pedras Brancas aqui, como é comumente conhecido. Uma importante área de recarga de aquífero, uma área importante na manutenção da biodiversidade e inclusive do turismo. Temos bastante interferência da agricultura nesses morros testemunhos. Temos uma agricultura que é o carro-chefe, acho que de toda a região, que é a cana-de-açúcar. A questão das usinas, investem bastante em tecnologia, porém eles deixaram um pouco de investir na manutenção do solo, que é a questão das curvas de nível, não são feitas hoje da forma como eram feitas antigamente e acaba, queira ou não queira, interferindo diretamente na manutenção do ecossistema e da parte do solo da APA, que é um solo muito rico, muito vivo, e temos que ter essa manutenção dele aqui para que assim ele continue. A parte ambiental e a parte de agricultura tem que sempre casar, para não agredir de forma intensa toda a parte de infraestrutura, tanto das pedras e também da serra. Lá atrás temos o Rio Tietê, que é um importante rio navegável aqui não só de Mineiros, mas do estado de São Paulo. Os recursos, tanto de grãos, tecnologia, parte sucroalcooleira, é um importante rio para transporte de toda essa tecnologia. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui em Mineiros, no departamento, né, na diretoria de turismo, uma das primeiras coisas que eu tomei conhecimento era que Mineiros do Tietê fazia parte de uma APA. 40% do município, né, mais de 40% do município, né, tá dentro de uma APA, e aí eu comecei a pesquisar, como a gente já tinha alguns atrativos, né, recursos naturais, como a Pedra Branca, o pessoal vem fazer trilha e tudo mais. Então, nesse lugar que nós estamos, é uma das pedras brancas, né, que a gente consegue visualizar. Então, a gente tem aqui no fundo o Rio Tietê, que é um grande recurso natural nosso aqui da nossa região, Caminhos do Tietê. E a gente está na cuesta. Então, aqui esse espaço é um ambiente muito importante para a manutenção da natureza e também para a realização de atividades de ecoturismo. Então, o turismo, na verdade, aqui ele só vem a somar, vem agregar para que haja a preservação aqui na nossa região, Caminhos do Tietê, e aqui na cidade de Mineiros do Tietê. O que todo mundo pensa, que a APA só é voltado para a parte da cuesta, nós aqui também gostaríamos de mostrar a imensidão que é esse rio Tietê, onde no nosso município ele já tem vida, já é um grande atrativo turístico para a cidade, e eu convido a todos para que visitem Barra Bonita e vislumbrem essa beleza de rio aqui no nosso município. Bom, a gente está agora aqui no Rio Tietê, importante recurso hídrico para a APA Corumbataí. Ele é um rio de drenagem, né, uma curiosidade, em drenagem endorreica, ele não deságua no oceano e vai para o interior. Quando a gente fala da APA Corumbataí, uma imagem que a gente se assemelha muito são as cuestas, né? A gente tem essa imagem já na nossa cabeça. Mas a gente não pode deixar de destacar
a questão importantíssima dos recursos hídricos, e aqui a gente tem, né, o rio Tietê, além de outros rios importantes, que abastece todo esse território, né, lindo da APA. Aqui a gente tem a eclusa de Barra Bonita, né, importante, bem famosa no estado. E quando a gente olha aqui para o rio Tietê, a gente pode tentar criar uma nova imagem dele, diferente daquela que a gente conhece de um rio poluído, né? Aqui a gente vê um rio em que a gente vê bastante fauna, flora aqui na região. O turismo também usa muito do rio. Então, a gente pode perceber o quanto esse recurso hídrico ele é importante. Falando um pouco historicamente, ele foi utilizado, né, por várias pessoas que habitaram os locais, né, habitações, povos tradicionais, indígenas que viveram aqui na região. O próprio pessoal que veio para colonizar também veio acompanhando o curso do rio, então ele é importante como um todo, né, para a história do estado, para a história do país, e que mais também é muito importante para Corumbataí. Nós estamos num rio. As pessoas às vezes olham o rio, mas não entendem o que é um rio. Para que serve o rio? O uso múltiplo das suas águas, geração de energia, abastecimento, pesca, navegação, transporte, turismo, lazer. 200 mil toneladas de peixe por dia para matar a fome de quem precisa. O rio Tietê tem um nome, o Velho Anhembi, o rio das aves anhumas para os índios. Também tem um nome, que é o seu principal, o Rio Verdadeiro. O rio é como uma pessoa, tem nome, tem idade. Por exemplo, o Tietê, apesar de parecer sempre jovem, é um rio muito antigo. Ele existia antes dos homens e das aves. Desde que os homens nasceram, amaram os rios. E tão logo souberam falar, lhes deram nomes. Tietê, o Velho Anhembi, o Rio Verdadeiro, o Caminho dos Bandeirantes, a hidrovia do Mercosul. Respeite os rios, aplauda o Tietê. A nossa capital foi fundada onde ela está porque ali existia e existe um rio. Que depois ficou conhecido como um grande esgoto a céu aberto, mas que está sendo recuperado. O homem tem esse poder de macular tudo que passa por suas mãos e também tem o poder e o dever de trazer de volta à vida aquilo que ele consegue macular. Ser parte desse todo, dessa grandeza desse território da APA é realmente muito especial, né? A gente vem conhecendo há muito tempo, já há vários anos, o trabalho do Conselho Gestor, a gente vem conhecendo as pessoas, né? E a gente consegue, com tudo isso, contribuir um pouco para o Conselho e para toda a gestão dessa APA, desse território, né, um pouco mais como educador ambiental, né, às vezes propondo alguns projetos que vão fazer com que a gente perceba cada vez mais a importância, a fragilidade do sistema, né, que a gente está inserido. Essa área de proteção ambiental, ela é de uma riqueza fantástica, em tanto de recursos naturais como recursos culturais, de um significado muito importante para todo o estado, né, para todo o geral. E a gente consegue, visualizando toda essa situação, compor projetos que vão demonstrar toda essa riqueza para essas pessoas que muitas vezes não entendem ou não sabem onde é que estão inseridas.